Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Existe uma música bastante conhecida, que pode também transmitir um pouco do que o Evangelho quer nos falar hoje, né? Tá dando microfonia aí, ó. Esse. Porque o Evangelho hoje nos convida a que nós tenhamos um olhar e um ouvido atento à palavra do Senhor. É uma palavra que muitas vezes e a maioria das vezes de fato é, transformadora, né? Então, ou seja, a palavra de Deus é uma palavra que ao mesmo tempo em que soa, também permanece, né? Então, o Evangelho e a liturgia de hoje nos convida a isso, que nós tenhamos essa capacidade de olhar e de sentir que verdadeiramente a palavra de Deus é transformadora. Vamos cantar um trechinho dessa música, eu acho que todo mundo sabe, né? É assim: é como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Pode ser mais bonito, né? É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. De fato, hoje nós temos 3 pessoas que nos podem confirmar isso. A primeira encontramos na primeira leitura, que é o profeta Isaías. A segunda é o apóstolo Paulo e a terceira é o próprio Pedro. Então, cada um deles tiveram uma experiência específica da palavra de Deus e deixaram que essa palavra interpelasse o seu coração. Na primeira leitura, nós nos encontramos com o profeta Isaías, que primeiro reconhece a sua dificuldade de falar e de anunciar a palavra de Deus, né? Recordamos sempre a experiência dos profetas. Na semana passada nós falávamos disso, né? A liturgia nos propõe que a missão do profeta era de anunciar e denunciar. Anunciar a boa nova de Deus e denunciar ao mesmo tempo tudo aquilo que fosse contra essa boa nova. Porque o anúncio do Evangelho, o anúncio da palavra de Deus, requer transformações, requer que a nossa vida não seja a mesma. De fato, a experiência do profeta Isaías também é a nossa experiência, e pode ser também a nossa experiência no sentido em que, à medida em que nos aproximamos de Deus, nos aproximamos da sua palavra, nós muitas vezes nos encontramos na dimensão de que somos pessoas que não estamos preparadas, e de fato, muitas vezes, podemos colocar como empecilho esta questão, dizer: Senhor, eu não sou preparado, Senhor, eu não tenho essa formação. Mas o que o profeta disse? O profeta faz a experiência do serafim que toca a sua língua. Lembrando sempre que o serafim é este anjo que era conhecido justamente por essa espada de fogo, né? Então, a presença do serafim na primeira leitura quer dizer isso, quer dizer que a palavra de Deus aos poucos transforma, assim como o fogo transforma a crisola, por exemplo, a palavra de Deus também penetra na alma, né? Então, não é que eu seja preparado, não é que eu já esteja preparado, mas é que em contato com esta palavra de Deus, a minha vida aos poucos vai sendo mudada e vai sendo transformada. O profeta Isaías é este que, à medida que faz a experiência de Deus, no final se coloca à disposição. É impossível que nós, fazendo esta experiência verdadeira da palavra de Deus na nossa vida, não tenhamos também o desejo de oferecer esta realidade às demais pessoas. Por isso que o profeta diz: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: aqui estou, envia-me. Essa é a palavra do profeta. O profeta estava seguro, tinha certeza que todavia ainda não estava pronto, não tinha todas as capacidades necessárias, mas confiava na vontade de Deus, confiava na sua palavra. Muitas vezes temos que ter essa ousadia do profeta, né? Muitas vezes
nós nos deparamos com realidades na nossa vida que por vezes não temos soluções ou não buscamos verdadeiramente uma solução para isto, né? Então, o profeta, através de seu exemplo, nos convida hoje também que nós nos coloquemos à disposição, a caminho, né? Esses tempos a igreja nos propõe um caminho sinodal, que é um caminho que nós fazemos junto, né? Sinodalidade quer dizer isso, quer dizer caminhar juntos. Nós caminhamos e estamos rumo a uma meta que é Cristo Jesus, que é o seu reino. Por isso que à medida em que nós caminhamos, somos chamados também a aprofundar essa realidade na nossa vida, né? Volto a repetir, muitas vezes nós não nos sentimos preparados, e de fato não estamos preparados, mas é necessário ter esta coragem e esta ousadia, que depois vamos ver também no Evangelho, de anunciar, de dizer ao Senhor: eis-me aqui, eu estou aqui, envia-me. A segunda leitura, nós nos encontramos também com a realidade de São Paulo. São Paulo, como bem sabemos, possui essa conversão extraordinária, né? Porque era um dos profundos e dos mais fiéis judeus, inclusive chegou a perseguir os cristãos, mas que de repente, fazendo a experiência de Cristo, ele muda de vida, se converte. Aquilo que ele tinha por segurança, agora já não é mais segurança, senão que a sua verdadeira vontade agora é anunciar o Evangelho. Mas um Evangelho que não parte da sua experiência. É interessante porque o apóstolo sempre coloca, né, que o que ele transmite é aquilo que recebeu. E nessa segunda leitura nós temos um profundo credo, né? A primeira experiência do povo de Deus, dos primeiros cristãos, era essa. O centro da nossa fé é a ressurreição, como diz o apóstolo, né? Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Então, o centro aonde converge toda a nossa fé é a ressurreição de Cristo, né? Não é um fato isolado, não é um fato periférico, é o centro da fé. Por isso que o apóstolo, ao anunciar o Evangelho, ao se dedicar a esta missão evangelizadora, o primeiro que fala é anunciar isso, anunciar que Cristo ressuscitou segundo as Escrituras. Primeiro morreu, mas que a morte não foi a última resposta. A resposta final é a ressurreição. Então, ele convida também que nós sejamos essas pessoas capazes de fazer esta experiência da ressurreição. Quantas realidades na nossa vida às vezes têm que ser mortas para que outras possam renascer, possam ressuscitar. Então, a nossa vida e o nosso caminho é este, né? É um processo. A nossa vida e nossa caminhada, nós não somos pessoas prontas, pessoas que de uma certa forma, um certo tempo se converteram e isso foi a palavra final. Não. Deus, ele nos convida constantemente a que nós nos aprofundemos. É bem verdade que talvez algum dia alguma pessoa se aproximou de você, alguma pessoa apresentou o projeto de Deus e aos poucos você foi sendo envolvido, mas recordando que o nosso caminho é um caminho de constante conversão. Então, esse ponto inicial foi importante, mas todos os dias somos chamados a aprofundar isso, né? Não nos colocar, não nos estagnar em um determinado ponto, mas constantemente estar caminhando, pois a nossa meta é Cristo Jesus, é o seu reino, e o fim é sempre Deus. Por isso que no Evangelho de hoje nós escutamos também a chamada vocação de Pedro. Pedro que vai pescar e não encontra nada, né? Durante a noite, passa a noite toda pescando e não consegue encontrar nada. Mas o mais interessante é que Jesus sai ao seu encontro, né? E diz para ele: lançai a rede para águas mais profundas. O que Simão diz? Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Em atenção à sua palavra vou lançar as redes. Esse é o passo da fé necessário na nossa vida, né? Então, a fé é uma realidade que nós temos que constantemente estar pedindo a Deus, o dom da fé. E o que é o dom da fé? Eu gosto sempre de comparar, por exemplo, com uma criança, né? Uma criança, por exemplo, que está numa mesa e o pai e a mãe dizem assim, pula. A criança imediatamente pula nos braços do pai e da mãe, né?
ela não raciocina e não pensa, dizer, eu não vou pular, porque talvez ele me deixe aí, ou deixe que eu caia, ou me machuque. Não, a criança se lança. Então, esse é o primeiro aspecto da fé, a confiança. Deus às vezes nos pede que nós tenhamos essa capacidade de nos lançarmos. Às vezes, e por muitas vezes, hoje em dia, nós queremos ter domínio sobre tudo, né? Queremos como se tudo dependesse da gente. E de fato nós nos encontramos com realidades que muitas vezes nos fogem do controle. Mas pelo fato de sermos muito auto-orgulhosos, nós nos colocamos sempre na dimensão de que não precisamos de ajuda. A fé é esse estender a mão, é esse dizer, Senhor, eu não sei como resolver isso, mas eu confio na sua palavra. A fé de Pedro é essa fé que faz um processo, é um caminho, né? Então, esse primeiro passo foi a pesca milagrosa, mas durante todo o caminho, Pedro estava fazendo esse processo de conversão, né? Até o momento da cruz. Então, verdadeiramente, na nossa vida hoje, Deus nos convida que nesta Santa Eucaristia, nós nos questionemos, nos coloquemos realmente à disposição dEle, né? E perguntarmos, quantas vezes nós lemos a palavra de Deus, quantas vezes nós escutamos, mas não fazemos esta experiência fiel. O povo de Israel, o primeiro mandamento da lei de Deus, às vezes a gente na catequese aprende, né, que amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o primeiro mandamento que Deus dá ao povo de Israel é o Shema. Escuta, escuta Israel, o Senhor é o único Deus. Mas essa escuta não é uma escuta passiva, é uma escuta em que eu me coloco à disposição de escutar esta palavra e deixo que ela transforme a minha vida, transforme o meu coração. Lembremos sempre da música que cantamos ao começo, né? Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. A palavra de Deus às vezes é como uma chuva, que vem de maneira bastante tranquila, suave, e às vezes é como o fogo que vem abrasando. Só temos que ter a capacidade de deixar que essa palavra transforme a nossa vida, transfigure tudo aquilo que às vezes nós não podemos transformar por nós mesmos. Mas escutando a palavra, colocando-a constantemente numa atitude de escuta profunda, que volto a repetir, não é uma escuta passiva, senão uma escuta que eu deixo que ela transforme o meu coração. Só assim nós verdadeiramente poderemos a cada dia dar um passo rumo a esta verdadeira realidade que o Senhor nos convida, que é o reino de Deus. Que o Senhor nos ajude através dessa Santa Eucaristia, que transforme o nosso coração e que abra os nossos ouvidos para esta realidade profunda e verdadeira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.